pensarmos o aspecto de membresia na vida da igreja, lançando os fundamentos disso, olhando para a Bíblia, olhando o que o Senhor Jesus tem a nos dizer, o que os apóstolos têm a nos dizer sobre isso. E aí, domingo que vem, nós pensarmos em questões mais práticas da membresia realmente. Quais são os privilégios que nós temos como membros, quais são os deveres que nós temos como membros. Nós queremos, então, fazer essa divisão, antes de entrarmos aí nos aspectos práticos, nós teorizarmos realmente a membresia. Lançar o fundamento antes de erguer a parede, antes de colocar o telhado aí nessa casa chamada membresia. E este é um assunto importante, irmãos, quando nós pensamos no evangelicalismo brasileiro de forma geral, porque poucos crentes têm uma consciência correta do que é ser membro, Poucos conseguem definir o que é membresia na igreja, qual é a sua importância quando nós pensamos em membresia. E este é um assunto que revela uma marca de uma igreja saudável. Membresia é marca de igreja. Então, nós queremos caminhar por este assunto hoje e no próximo domingo. Vamos orar, irmãos, para nós iniciarmos? Senhor, nós te louvamos, Deus. Te agradecemos por esta manhã, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre a nossa vida, porque o Senhor é bom, Deus, porque nós podemos nos reunir como igreja no dia de hoje, dia do Senhor, refletirmos sobre a tua palavra, Cristo, sermos instruídos por ela. Nós pedimos que nesta manhã, ó Deus, o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, que o Senhor nos instrua, que o Senhor não deixe, Senhor, que os nossos corações se afastem da tua instrução, da tua lei, Cristo, para as nossas vidas. Que a tua palavra nessa manhã, Senhor, caia como semente em boa terra em nossos corações, que ela cresça e que ela dê frutos de arrependimento para a honra e glória do seu nome. Assim nós oramos pelo mérito de Cristo. Amém. Irmãos, deixa eu começar lhe perguntando: por que membresia é importante quando nós pensamos sobre igreja? Por que membresia é importante quando nós falamos de vida de igreja? O que você acha? Quem quer falar por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea escolha da minha parte? O que você acha, meu irmão? Por que membresia é importante? Por que, William? Membresia é importante quando nós pensamos em vida de igreja. Você olha e fala assim, cara, membresia é importante quando nós falamos de igreja por conta disso. Eu não sei se está certo, mas se tornar membro de uma igreja, eu entendo que tem os aspectos que você separa, né? Então, esse grupo faz parte disso, então esse grupo ele segue essas normas, segue essas doutrinas e também tem os seus benefícios, né? De como membro ele pode participar de algumas coisas, ele tem um acompanhamento de uma hierarquia. Então, eu vejo mais como uma separação. Pessoas que escolheram estar num local por um objetivo, né? Muito bem. O William deu aí o caminho das pedras, irmãos. E aí, Denis, o que você acha, meu irmão? O que você acha que é importante nós pensarmos sobre membresia quando nós pensamos em vida de igreja? Na Bíblia, quando fala da igreja, né, visível, como teria uma igreja visível se não tivesse membros? Então, não é o foco, porque o foco é Cristo, é Deus, mas a razão que faz o povo de Deus se unir é através da membresia. E o que o William falou faz muito sentido, porque se você conhece a palavra de Deus, você vai perseguir uma igreja que conhece a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você vai procurar uma igreja que não conhece a palavra de Deus. E aí, cada um vai ter a sua resposta, né? Olha que interessante e importante nós pensarmos nisso, irmãos. E o que o William falou e o que o Denis falou está completamente correto quando nós pensamos em aspecto de membresia, em aspecto de ser membro de uma igreja.
quando nós falamos hoje sobre membresia, sobre ser membro, e aí não especificamente na igreja, mas quando nós falamos sobre ser membro de alguma coisa, o que geralmente as pessoas pensam? Quando nós falamos assim, de ser membro, você é membro de algum lugar, de alguma instituição. As pessoas pensam lá no clube, que você se associa. Se associa ao clube, você se torna membro dele. Sindicato. Tem alguém aqui que faz parte de sindicato, irmãos? As pessoas se associam e se tornam membros daquele sindicato. Nessa perspectiva, geralmente quando as pessoas vêm à igreja, essa ideia de membresia é o que está na mente delas. Essa ideia de membresia já está pré-formatada na cabeça delas. Do mesmo modo que eu sou membro no clube, do mesmo modo que eu sou membro no sindicato, do mesmo modo que eu sou membro na associação que eu faço parte, do mesmo modo que eu sou membro em algum lugar que eu me reúno com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, com a minha família, talvez a igreja seja esse mesmo lugar e essa mesma perspectiva de membresia. Eu estou me tornando membro da mesma forma que eu sou membro lá no clube, que eu nado na piscina no verão. Geralmente é assim que nós enxergamos aspectos da membresia. A pergunta que nós temos que nos fazer, irmãos, é a seguinte: quando Deus institui a igreja agora de forma institucional lá em Atos, o que os apóstolos tinham em mente quando a igreja se reunia? É daqui que a gente tem que partir. Qual era o conceito de membresia para os apóstolos? Para os apóstolos. O que eles pensavam quando a igreja de Cristo começa a se reunir a partir ali de Atos 2? É nisso que nós temos que pensar. Esse é o plano de fundo que a gente coloca quando nós pensamos em membresia na vida da igreja. Veja, irmãos, a pergunta que nós nos fazemos sobre vida de igreja é, primeiro, como isso se relaciona com a igreja local. Com a igreja local. Obviamente, quando nós falamos sobre ser membro de uma igreja, nós estamos pensando em uma igreja, um lugar aonde você se reúne. Irmãos, em termos de poder agora, qual é a instituição definida biblicamente que detém o poder estatal, o poder de punição, biblicamente? Qual é? O Estado. Biblicamente, Romanos vai nos falar disso, que o Estado possui o poder da espada. O apóstolo Paulo vai colocar assim: o Estado é instituído por Deus como essa instituição que vai gerenciar, governar a vida em sociedade. A vida em sociedade. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que o Estado tem o poder da espada. O Estado tem o poder de punir aqueles que cometem o mal e de louvar aqueles que fazem o bem. Quer ver exemplos, meu irmão, de como o poder do Estado está constituído e você não tem a opção de negar? Já pagou o IPVA do seu carro? Já pagou o IPTU desse ano? Você tem a opção de negar se fazer isso? Você até tem assim, a opção de não negar, mas seu nome vai ficar constando lá na Receita Federal, meu irmão. Uma pergunta: você decidiu pagar IPVA e IPTU? Você votou lá que você quer pagar IPVA e IPTU? Não. Nenhum de nós tomou essa decisão. Isso veio por meio do Estado. O Estado instituiu isso e agora todos aqueles que fazem parte deste Estado chamado Brasil se comprometem todos os anos a pagar o seu IPVA e o seu IPTU. Se você, meu irmão, tentar abrir uma escola, uma empresa, qualquer comércio que seja, sem seguir as regras que o Estado coloca para você fazer, sem ter um CNPJ, sem ter ali uma licença para o fazer, você não consegue. Você faz isso fora dos trâmites da lei.
E não foi você que definiu como é que esses trâmites irão funcionar. Não foi você que escolheu quais documentos você precisaria ter ao abrir sua empresa. Quem decidiu isso por você? O Estado. O Estado impôs as regras que fazem parte para você abrir a sua empresa. Veja, este é um poder, irmãos, que não foi dado a nós, foi dado ao Estado. O Estado decide isso e nós apenas acatamos, nós nos submetemos. O Senhor Jesus e os apóstolos vão tratar disso, falando agora sobre aqueles que detêm o poder no reino de Deus. Veja, o poder da espada é entregue ao Estado e o poder das chaves do reino é entregue à igreja. É entregue à igreja. Nós vimos isso quando nós falamos lá de catolicismo romano, quando nós tratamos disso aqui em Seitas e Heresias, daquele famoso texto de Mateus 16 sobre Pedro ser a pedra da igreja ou não. E quando o Senhor Jesus vai dizer que a estes ele havia entregado as chaves do reino. E nós discutimos bastante o que isso representa. Não é que a igreja diz quem é salvo ou não, mas é a ideia de que a igreja atesta isso, porque a igreja é a instituição colocada por Deus aonde os salvos se reúnem. E a igreja agora pode olhar e dizer, este aqui de fato faz parte do reino de Deus, este aqui não faz parte do reino de Deus. Veja, irmãos, é uma separação necessária quando nós pensamos membresia. O poder da igreja é o poder do reino, é o poder das chaves do reino. É o poder de dizer assim, esta pessoa deu provas suficientes de que ela de fato é salva e que ela de fato pertence ao reino de Deus. E a instituição que atesta isso, que carimba isso, é a igreja. É a igreja que faz isso. Veja, irmãos, quando nós pensamos nisso, nós precisamos começar falando o que a igreja não é. O que a igreja não é. A igreja, meu irmão, como nós falamos, não é um clube ou uma organização voluntária. A igreja não é isso. A igreja não é isso. A igreja não é este lugar que nós nos reunimos todos os domingos, porque eu tenho a assinatura que eu pago todo mês, e aí a minha assinatura que eu pago todo mês eu dou o nome de dízimo, e aí eu venho para cá todos os domingos me reunir com os meus irmãos, e eu tenho os benefícios de usufruir do ar-condicionado, tem café agora lá no fundo, né, lá no salão social, banheiro limpo, grupo de louvor domingo à noite, então eu tenho benefícios que eu posso usufruir agora deste clube chamado igreja. A igreja não é isso. A igreja, meu irmão, também não é uma organização voluntária. Uma organização voluntária. Veja, este aspecto de organização voluntária, irmãos, é o aspecto assim de que qualquer um pode chegar, se tornar membro. É voluntário. Chega aqui, entra, assina esse papel, senta aí no banco, pronto. Você agora é membro. Não é assim que nós enxergamos o aspecto de igreja. Veja, meu irmão, que a igreja não é um prestador de serviços. A igreja não está lhe prestando nenhum serviço, meu irmão. A pregação, as escolas dominicais, os estudos dos lares, o aconselhamento, o discipulado. Por mais que nós usemos a palavra serviço na igreja para nos referirmos a isso, a igreja não está lhe prestando nenhum serviço. Nós vamos trabalhar mais esse aspecto ainda na aula de hoje. Mas tenha em mente, meu irmão, que a igreja não é uma prestadora de serviço. Por mais que a igreja seja uma pessoa jurídica em termos da lei, nós não estamos aqui simplesmente terceirizados, meu irmão. Simplesmente que você pode chegar, olhar o catálogo ali de serviços da igreja e falar, bom, eu quero esse aqui, esse outro aqui eu não gosto muito. A igreja não é isso. Veja, meu irmão, o que é a igreja? E eu gosto muito desta expressão aqui que o pastor Jonathan Leeman usa para definir o que é a igreja. A igreja local
é a autoridade na terra que Jesus instituiu para afirmar e dar forma oficialmente à vida cristã. Isso aqui para mim é a melhor definição quando nós pensamos o que é a igreja. É uma instituição definida por Deus para afirmar e dar forma à vida cristã, para reconhecer, para chancelar aqueles que pertencem a este reino e, a partir disso, dar forma de vida àqueles que pertencem a este reino, aqueles que fazem parte do reino do nosso Deus. Veja, meu irmão, que uma boa analogia em pensar igreja, fora desse aspecto de clube, fora desse aspecto de associação, fora desse aspecto de prestador de serviços, é pensar na igreja como uma embaixada do reino de Deus. Uma embaixada. A gente tenta, irmãos, a todo tempo, usar alguma analogia para descrever a igreja. Olha, o que é a igreja para você? A igreja é uma grande família, a igreja é um grande corpo, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Isso é verdade. Mas qual é a analogia que os próprios apóstolos utilizaram para pensar vida de igreja? Para pensar o que a igreja simboliza, o que a igreja de fato é. O aspecto de embaixada. O que é uma embaixada, meu irmão? É a representante de um país em outro país. Então veja, nós temos no Brasil centenas de embaixadas de outros países. É como se aquele país que tem uma embaixada aqui estivesse aqui dentro do nosso país. Então, a embaixada da Argentina no Brasil é como se um pedaço de terra da Argentina fizesse parte do Brasil. Tanto é que nas embaixadas de outros países não vigora a lei brasileira, meu irmão. A lei brasileira não tem autoridade sobre as embaixadas de outros países que estão aqui dentro, porque eles são representantes do seu país de origem. Quando nós pensamos na igreja, meu irmão, como uma embaixada, nós estamos realmente olhando para este aspecto de que a igreja representa um reino nesta terra. A igreja representa um outro país neste país. A igreja representa uma outra autoridade dentro deste país que já possui uma autoridade civil. A ideia da embaixada, meu irmão, é de que a igreja é a representante oficial do reino de Deus nessa terra. E os poderes dessa embaixada, nós começamos falando sobre o poder das chaves, para dizer quem representa o rei que institui essa embaixada em nosso país, em nosso planeta Terra. Quem é que faz isso, meu irmão? Quem é que detém a autoridade de dizer assim, esta pessoa pertence ao reino? A igreja. A igreja tem essa autoridade, a igreja tem esse poder instituído por Deus, é a ideia do poder das chaves, lá de Mateus 16. Esta embaixada, meu irmão, é ainda um posto avançado que representa os interesses do céu na terra. Os interesses do céu da terra. Os irmãos percebem como a gente, olhando para esse aspecto, a gente começa a mudar um pouco o que igreja de fato é e como a membresia associada a isso muda também o nosso conceito de membresia. Veja, meu irmão, como nós olharmos para o aspecto da igreja representar os interesses do céu na terra, faz com que nós olhemos de modo diferente para aquilo que a igreja de fato é, para aquilo que a igreja representa. A igreja ainda tem, meu irmão, uma função muito específica. Reconhecer os cidadãos deste reino. Por meio, meu irmão, da profissão de fé que os crentes fazem, eles estão declarando publicamente que eles fazem parte deste reino. E quem é que está atestando isso no dia a dia? Quem é que está olhando e dizendo assim, não, de fato, o William pertence ao reino de Deus.
A Tati pertence ao reino de Deus. O Vini pertence ao reino de Deus. Quem é que está fazendo isso no dia a dia? A igreja. A igreja está olhando e atestando que essas pessoas de fato pertencem a este reino. De fato pertencem a esse reino. Pense na seguinte situação, meu irmão. Que uma pessoa entra numa embaixada do Brasil em outro país. E essa pessoa entra na embaixada e fala assim, olha, eu tive um problema com o meu passaporte, eu sou brasileiro e perdi o meu passaporte aqui no meu país, eu preciso de ajuda da embaixada. O mínimo que a embaixada do Brasil irá fazer, meu irmão, é tentar atestar se você de fato é brasileiro. Se você de fato possui nacionalidade brasileira. Vão talvez pedir seu CPF, pedir seu RG, caçar em algum sistema do governo se você de fato é brasileiro, para atestar a sua nacionalidade, para atestar que você de fato pertence ao país que você diz pertencer. Quando, irmãos, nós nos reunimos como igreja, e lembre-se que nós estamos falando sobre o aspecto de membresia. Quando nós nos reunimos como igreja e alguém chega à igreja e diz assim, olha, eu sou cristão. Eu sou cristão. E como cristão, eu preciso pertencer a uma igreja. Eu quero que a igreja, que é essa embaixada de Deus aqui na terra, eu quero que a igreja ateste, prove que eu de fato sou cristão, que eu de fato pertenço a este reino. A igreja irá fazer isso. A igreja irá fazer isso. A igreja irá olhar e dizer assim, de fato, eu conferi aqui, eu dei uma olhada aqui no sistema e você de fato pertence a esse reino. Mas perceba, meu irmão, que há um outro aspecto quando nós pensamos de pertencer à igreja de Cristo, como pertencer a uma embaixada, de fazer parte de uma embaixada. É que nós não apenas, irmãos, fazemos parte de uma membresia para que ela ateste que nós fazemos parte do reino. Mas ao ingressar na membresia, nós agora nos tornamos parte dessa embaixada. Nós agora temos também a responsabilidade de atestar aos outros que eles também fazem parte desse reino. Então nós não apenas chegamos aqui e os outros olham para nós e falam assim, de fato, você é cristão, você é crente, você faz parte desse reino. Ao fazermos isso, nós nos tornamos parte do processo de atestar na vida dos outros que eles também fazem parte desse reino. Então, o William e a Aline se tornaram membros da igreja. A igreja atestou que eles fazem parte do reino de Deus. A função deles agora não é simplesmente, eu faço parte do reino de Deus, agora eu sou membro. Não. A função agora de um membro atestado pela igreja é fazer isso na vida de outros crentes. Olhar e dizer, do mesmo modo que fizeram comigo e confirmaram que eu sou um cristão que faz parte do reino de Deus, eu estou fazendo isso com outros crentes. E pode ser, meu irmão, tanto para atestar que estes fazem parte, ou para atestar que estes não fazem parte. Este é um aspecto também da membresia da igreja. Nós não apenas atestamos os que fazem parte do reino de Deus, nós também atestamos aqueles que não fazem parte do reino de Deus e dizem que fazem. Então a pessoa chega na igreja e fala assim, eu tenho uma nacionalidade celestial. Vamos conferir no sistema. Vamos dar uma checada aqui se você de fato tem uma nacionalidade celestial. E talvez aí algumas práticas da sua vida atestem o contrário, atestem que você não faz parte desta nacionalidade. Veja, irmãos, como pensar na igreja como esta embaixada nos ajuda a entender melhor das responsabilidades que nós temos como membros e de nós começarmos a pensar membresia a partir daqui, a partir deste aspecto de olharmos para a embaixada de Cristo nessa terra como a nossa responsabilidade, onde nós estamos sendo declarados como cidadãos oficiais dos céus, do reino de Deus. Então, veja, irmãos, que o membro é alguém formalmente reconhecido como pertencente ao corpo de Cristo.
pertencente ao corpo de Cristo. Quando você passou lá, meu irmão, pelo conselho da igreja, que o conselho te avaliou, o que a igreja está fazendo, meu irmão, é dando reconhecimento que você de fato pertence ao corpo de Cristo. E não que você simplesmente terá um nome no hall de membros da primeira. Você pertence ao corpo de Cristo nesta terra. Nesta terra, tá vendo? Seu passaporte é carimbado lá, meu irmão, com a cruz de Cristo. Você é reconhecido como membro oficial do corpo do nosso Senhor Jesus nesta terra. É isso que a igreja está fazendo. Veja, meu irmão, um outro aspecto que delimita a nossa ideia de membresia é que nós nos submetemos à igreja e não nos associamos à igreja. Irmãos, isso aqui assim, ó, é a cereja do bolo quando nós pensamos a ideia de membresia do evangelicalismo brasileiro, irmãos. É assim, talvez seria o divisor de águas na vida de muitos crentes entenderem de que ser membro de uma igreja é se submeter à igreja e não se associar à igreja. Nós não estamos nos associando, nós estamos nos submetendo. Porque na associação, meu irmão, você pode votar para mudar lá o estatuto do clube que você é membro. Você vota lá para mudar o estatuto do sindicato, meu irmão, mas na igreja de Cristo não é assim que funciona. Você vota, meu irmão, calma, você é presbiteriano, você vota que sim em muitas questões, mas no que tange o evangelho que define essa igreja, meu irmão, a gente não tem poder de mudar ele. A gente não tem autoridade para pegar um texto das Escrituras e falar, não, esse aqui como associado da igreja eu não aceito, e este outro texto aqui da Bíblia como associado da igreja eu aceito. Por isso nós nos submetemos. Veja, meu irmão, volto a repetir, você votou para pagar IPVA e IPTU esse ano? Não, você apenas se submete ao poder que o Estado detém sobre a sua vida. O poder das chaves do reino que a igreja tem, irmãos, nós também nos submetemos a ele. Nós não nos associamos a ele. O aspecto é este, irmãos, de que associação é uma adesão opcional quando nós olhamos para a ideia de um clube, de uma associação. A ideia da igreja, meu irmão, de governos, de famílias da igreja, é de que nós nos submetemos, cristãos e pastores se submetem à igreja local. Se submetem à igreja local. Eu fiz questão de frisar os pastores ali, irmãos, porque alguns crentes acham que pastor não está submetido à igreja local. Que o pastor está fora, assim, da igreja local. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. A igreja, os membros, os presbíteros, os pastores, qualquer um que pertence à igreja está submetido a ela. Está submetido a ela. Porque está submetido a uma instituição que foi iniciada pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Nós não nos associamos à igreja, nós nos submetemos a ela. Você está vendo que eu estou tentando tirar da sua cabeça a ideia de associação. Tentando tirar da sua cabeça a ideia de associação, meu irmão. Por favor, não pense mais na igreja como uma ideia dessa membresia que você se associou lá no clube que você joga bola, meu irmão. Arranca isso da sua cabeça, por favor. Vai lá, seu Jesus. Sim? De acordo com o Código Civil, ele tem que fazer parte da igreja. Da igreja, local, exato, né? exato. Embora ele seja membro do presbitério. Sim, né? Sim. Tem essa parte legal, né? Exato. Veja, irmãos, este é um aspecto importante que Jesus comentou. Apesar dos oficiais da igreja, os pastores votarem em serem membros do presbitério, a instituição que atesta que o pastor é membro não é o presbitério, é a igreja local. É a igreja local. É a igreja local, meu irmão, que pode olhar para a vida do reverendo Lucas e dizer, reverendo, eu acho que o senhor está errado nisso aqui, eu acho que o senhor está certo nisso aqui. É a vida de igreja local que está fazendo isso, porque é esta instituição, irmãos, instituída por Deus,
para o fazer. Para o fazer. Meu irmão, tenha isso aqui em mente, por favor, quando você pensar na igreja. Você está submetido à igreja e não associado à igreja. Não associado à igreja. Ser membro, meu irmão, é ser formalmente reconhecido como cristão, como parte do povo de Deus e agora se submetendo à vida de igreja, à vida de membresia da igreja. Atos 2, meu irmão, é um bom exemplo de que nós temos para isso. Abra em Atos capítulo 2. Vamos dar uma olhada naquilo que a igreja começa a fazer quando nós pensamos em vida de membresia. Atos capítulo 2, meu irmão, de uma forma completa, nós não temos alguns versículos específicos. Atos, o capítulo 2 inteiro, é atestando vida de membresia da igreja. É dizendo o que a igreja é dizendo o que ela representa. Né? O verso 41, por exemplo, vai dizer que os que aceitaram a mensagem foram batizados. O verso 41, irmãos, de Atos 2 diz assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Veja, irmãos, como Atos tem uma progressão em reconhecimento daqueles que de fato são membros da igreja, daqueles que de fato fazem parte do corpo de Cristo. Lá em Atos 1, meu irmão, na descida do Espírito Santo, nós temos 120 que estão reunidos. 120 que irão ser esse grupo inicial de pessoas que dará o start na igreja agora de forma institucional, de forma a dar nome à igreja, a dar forma à igreja, a se reunir como ajuntamento de pessoas que agora se colocam como representantes de Deus na terra. Em Atos 2, meu irmão, após a pregação de Pedro, o texto diz que agora nós temos um número de quase 3.000 que aceitam esta mensagem e que são agora batizados. Nós saímos de 120 em Atos 1 e demos um salto para quase 3.000 pessoas em Atos capítulo 2. Nós chegamos em Atos capítulo 4 e o texto vai falar de aproximadamente 5.000 homens que, ouvindo a mensagem, agora reconhecem a Cristo como seu Salvador. Veja a progressão, irmãos, que está havendo de 120 para 3.000, de 3.000 para 5.000, e assim o texto de Atos ainda vai dizer que o Senhor a cada dia ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de ser salvos, aqueles que faziam parte da igreja. Por que Atos 2, irmãos, e especialmente o verso 41 é importante quando nós pensamos em aspecto de dar voz, dar certeza àqueles que pertencem à vida da igreja? O verso 41 diz que aqueles que aceitaram a palavra foram batizados. Então os apóstolos olharam entre aquela multidão e entre os que aceitaram, ou seja, teve pessoas que não aceitou, haviam entre aqueles que ouviram a mensagem que recusaram a mensagem de Cristo, mas os que aceitaram esta mensagem foram agora marcados, carimbados como pertencentes a este reino. E de que modo isto foi feito? Batismo. O batismo é a marca de que aquele povo agora pertencia ao reino de Deus, de que eles de fato eram membros dessa embaixada. Vê ainda, irmãos, alguns aspectos interessantes que vão ser colocados dentro do livro de Atos. A citação de nomes específicos das pessoas. Então, Tiago, André, Lídia e tantos outros vão sendo citados de forma muito particular. Veja, nós temos uma igreja em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento, que os nomes específicos das pessoas são citados. Por quê? Porque os apóstolos atestavam aqueles que faziam parte de fato da igreja e aqueles que não faziam. E os apóstolos atestavam isso de forma que eles sabiam até
os nomes daqueles que eram membros deste reino, daqueles que eram membros dessa embaixada. Olha como, ainda dentro do livro de Atos, irmãos, números exatos são registrados. 120, 3.000, 5.000, números exatos de pessoas. Os apóstolos tinham o trabalho de contar as pessoas que de fato aceitaram o reino de Deus. Não era assim, ó, irmãos. Pedro pregou, uma multidão aqui levantou a mão, Pedro, acho que tem mais ou menos uns 500 aí que são do reino de Deus, vamos colocar lá do livro de Atos, e mais ou menos uns 500 aí. Não. Vamos ter o trabalho de atestar quem de fato é do reino de Deus. Vamos contar um a um quem de fato pertence a este reino. Vamos conhecer essas pessoas, vamos saber o nome delas, vamos nos identificar com elas. Nós queremos de fato fazer uma separação entre aqueles que fazem parte deste reino e aqueles que não fazem parte. Olha a preocupação, vamos dizer assim, nos detalhes que os apóstolos têm em tratar a vida de membresia da igreja como algo específico, não como algo subjetivo, não como algo superficial. Olha, irmãos, como os apóstolos sabiam quem estava dentro da igreja e quem estava fora da igreja. Eles tinham plena consciência em olhar numa multidão e falar assim, aquela pessoa ali faz parte da igreja de Cristo, aquela outra ali não faz parte da igreja de Cristo. Os apóstolos tinham o cuidado de identificar com precisão, com certeza, com manejo, aqueles que de fato se tornaram membros da igreja de Cristo. E aí do verso 42, irmãos, ainda em Atos 2, até o verso 47, é onde nós temos os famosos versículos de como essa igreja vivia. É o texto muito, muito citado para falar como os crentes viviam no começo da igreja, no começo da vida da igreja de forma institucional. Olha como este rebanho, meu irmão, em Atos 2, ele é muito bem definido. Ele é muito bem definido. Os apóstolos tinham plena certeza daqueles que faziam parte da igreja de Cristo. Veja que um dos aspectos, irmãos, que há é o cuidado de viúvas específicas ali em Atos 6. Como é que os apóstolos sabiam quais viúvas eles deveriam cuidar ou não? Porque eles conheciam quais delas pertenciam à igreja de Cristo. Só tinha viúva na igreja, meu irmão? Não. Não havia viúva só na igreja. Mas os apóstolos fazem questão de citar aquelas que pertencem ao povo de Deus como a nossa primazia inicial de cuidado. Nossa primazia inicial de cuidado. Olha como isso é atestado, irmãos, até na perseguição que se tem. Em Atos 8 nós temos ali o apóstolo Saulo, melhor dizendo, que está perseguindo a igreja, que está matando, que está inclusive lá quando Estevão é apedrejado. E o texto diz, irmãos, que Saulo ia de casa em casa dos crentes para persegui-lo. Como Saulo sabia qual casa era de crente e qual casa não era de crente? Nós temos a ideia, irmãos, de que a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, tinha um cuidado tão íntimo e tão detalhado de saber seus membros, que os apóstolos tinham talvez um registro de que qual casa os crentes moravam. Essa casa aqui é de um crente, essa casa não é de um crente, essa casa é de um crente, essa casa não é de um crente. De forma que Saulo chega a ter acesso a esses registros para perseguir os crentes, indo de casa em casa. Ele bate lá na porta do William, misericórdia, né, William? Passa na outra casa e fala, não, esse aqui não é crente, esse aqui é fariseu igual eu. Vai para outra casa, bate lá na porta do Pedro, bate na porta do Senhor Jesus, bate na porta da Tati. De forma que a igreja sabia onde os crentes moravam, onde os crentes estavam localizados. O aspecto da perseguição, inclusive em Atos, está mostrando isso. Em Atos 5, irmãos, nós temos o aspecto de Ananias e Safira, que são repreendidos e disciplinados. Veja, a igreja tem o cuidado com os seus membros em torno de, inclusive, disciplinar os faltosos, de corrigir os faltosos. Isso não é invenção da igreja moderna, viu, meu irmão? Atos 5, os apóstolos já estão corrigindo os faltosos, né? Mateus 18, Jesus já ia falar da progressão da disciplina quando um membro está
em pecado. Veja, irmãos, todos esses aspectos são para definir um rebanho. São para definir um rebanho, meu irmão. Deixa eu lhe perguntar, meu irmão. Qualquer pessoa que bater na porta da sua casa, você coloca para dentro? Não. Por quê? Por que não? Porque se uma pessoa que você não conhece bate na sua porta, você não coloca ela para dentro? Porque você não conhece. Você não sabe quem ela é. Você não tem a menor ideia de onde essa pessoa veio, quais são os planos dela. A igreja de Cristo, meu irmão, está funcionando da mesma forma. Nós não colocamos para dentro qualquer um. Não colocamos para dentro qualquer um, meu irmão. A ideia não é assim, muitas igrejas, irmãos, têm esse aspecto de assim, venha para cá, do jeito que você estiver, entra aqui, senta aqui, se torna membro, e no decorrer do caminho a gente vai vendo o que dá. No decorrer do caminho a gente vai vendo o que dá para fazer. Meu irmão, não é assim que a igreja de Cristo foi instituída. A gente não coloca para dentro qualquer um. Não coloca. Pastor Mark Dever, irmãos, que fala muito desse aspecto de membresia na igreja, ele diz assim, que a igreja precisa ter a porta de entrada bem estreita e a porta de saída bem larga. A porta de saída da igreja é larga. Essa é grande. Agora a porta de entrada, meu irmão, essa tem que ser bem pequenininha mesmo. E no contexto brasileiro nós temos o oposto. A porta de entrada é muito grande, você pode entrar aí, chega aqui, faz parte. E a porta de saída é minúscula, é uma dificuldade. Você tem que malhar 3 Judas para conseguir se desvencilhar. A igreja primitiva tem o oposto, irmãos. A porta de entrada da igreja é dificultosa, é difícil. E a porta de saída, meu irmão, fica à vontade. Fique à vontade. Porque, irmãos, nós não colocamos para dentro qualquer um. Porque quando nós falamos assim, esta pessoa é membro, nós estamos atestando que essa pessoa pertence ao reino de Deus. E nós não fazemos isso de qualquer maneira. Nós não atestamos que uma pessoa pertence ao reino de Deus, meu irmão, porque ela visitou nossa igreja 2 vezes. Nós não atestamos que essa pessoa pertence ao reino de Deus porque ela está com uma camiseta escrita Jesus. Nós não atestamos que essa pessoa pertence ao reino de Deus porque ela posta devocional no Instagram, meu irmão. Tanto é, irmãos, que quando muitas pessoas começam a visitar aqui nossa igreja, a recomendação é qual? Fica aí, meu irmão. Vem vindo aí dos nossos cultos, faz parte, não tenha pressa em se tornar membro, não. Visita, conversa com os irmãos, deixa os irmãos conhecerem sua vida, conhece como é que a igreja funciona. Não tenha pressa em se tornar membro, não. Porque se tornar membro, meu irmão, é ter atestado por aquela igreja que você pertence ao reino de Deus. E mais do que isso, é assumir compromissos com este reino de Deus. E aí, estes nós falaremos no próximo domingo. Quais são os compromissos daqueles que são membros? Vai lá, Salvador, diz aí para nós. Quando a gente olha para membros, e aí a gente pode fazer um paralelo, né? Quando Paulo sai em missão, ele sai para falar para aqueles que não conhecem, certo? Como Pedro falou ali. E quando ele exorta as igrejas que já foram plantadas. Então, na minha visão, assim, quando a gente está pregando o evangelho dentro da igreja, a gente está pregando para crentes, aqueles que já foram atestados. Sim. E quando a gente está fora, a gente está fazendo missões. Então, muito semelhante ao que a nossa igreja faz, investe em missões, né, para que outras pessoas conheçam o evangelho, e uma vez que elas conhecem, elas sejam treinadas e ensinadas para perseverar na fé até a volta de Cristo. O que acontece hoje em dia é que é muito diferente disso. As igrejas, elas esquecem o que é a membresia, elas deixam as suas portas abertas, aumentam em quantidade e elas pecam na qualidade. Seu pastor não conhece aquele que é membro, ele não vive a vida da igreja e por isso que a igreja é doente. Então, a partir do momento que você estabelece a membresia, você tem uma comunhão dentro da igreja. Você tem direitos e deveres. Você é cuidado e você cuida. Então, eu acho que muito é o aspecto da membresia quando a gente olha nesse sentido. E quando a gente olha para as cartas de Paulo ele sempre está pregando para crentes. Sim. Né? E eu acho que é esse mindset, essa ideia que as pessoas, muitas vezes, elas não enxergam na palavra.
Paulo, quando ele está falando nas cartas, ele não está falando dos gentios, ele está exortando a membresia das igrejas para que permaneçam na fé daquele que veio, de Cristo. Sim. Né? Então, é muito daquilo que você tem falado. Né? Então, a gente tem que olhar para a membresia da igreja e falar assim, cara, nós estamos aqui juntos para nos fortalecer uns aos outros até que Cristo volte. Né? Então, isso é um pouco da minha visão, sabe? Sim. Não, perfeito. A ideia propriamente essa, irmãos, de que nós estamos vendo isso, até no gancho do que o Salvador falou, essa necessidade de validação por meio dos outros crentes. Por meio dos outros crentes. Calma aí, camarada. Você é de fato pertencente ao reino de Deus? Como é que a igreja vai saber disso? Vamos conviver. É na convivência que nós atestamos aqueles que pertencem de fato ao reino de Deus e aqueles que não pertencem. Veja, irmãos, como essa necessidade de validação está sendo colocada em Atos, não é? De que a igreja, meu irmão, é cética daqueles que pertencem de fato a esse reino. A igreja não está com a visão tapada dizendo assim, vem aí, qualquer um que se diz parte desse reino, entra aqui. Não, meu irmão, é a ideia da embaixada. Assim, você tem cidadania do céu? Deixa eu consultar aqui no sistema se de fato você tem. A igreja, meu irmão, está olhando com desconfiança. Com desconfiança. Não, Samuel, não é essa a visão. É essa a visão, meu irmão. A igreja tem que olhar com desconfiança aqueles que dizem ser de fato os pertencentes à igreja. A gente não pode simplesmente olhar e falar assim, não, a pessoa disse que ela faz parte do reino de Deus, ela de fato faz. Como é que você sabe que ela de fato faz parte do reino de Deus? Sem conviver com ela, sem ver os frutos dela, sem ver aquilo que ela acredita. Não é assim que nós lidamos com isso. Veja, a igreja em Atos, meu irmão, precisou validar e aceitar a conversão de Saulo. Saulo começou a pregar ali após Atos 9, de que ele de fato começou a pregar após ele ter sido encontrado por Cristo. A igreja, meu irmão, não aceitou o apóstolo Paulo de início assim, não. A igreja olhou e falou assim, será que esse Saulo aí não está só pregando para perseguir mais crente? Será que ele não está pregando como um infiltrado para descobrir onde os crentes estão, para a gente olhar mais ou menos assim e ver onde os crentes se reúnem? A igreja, meu irmão, atestou que Paulo agora de fato era um cristão. Vai lá, Tati. Só para contribuir, porque essa aula está maravilhosa, o mais importante aqui é que eles aceitaram a palavra, né? Que é o arrependimento. E esse é o ponto principal, né? O arrependimento, a mudança, a conversão do coração. E é o que muito contrário que acontece nas seitas por aí, é que não existe isso. Não é falado sobre isso, né? Como você falou, né? A porta é estreita, mas não é sobre características externas. Né? É muito profundo. Sim, sim. Irmãos, lembre-se aqui, ó. Nós estamos falando de membresia. Estamos falando de membresia, meu irmão. Estamos lançando bases de como nós pensamos membresia na vida da igreja. Como nós pensamos membresia na vida da igreja. Olha, um aspecto importante, irmãos. É por isso que ninguém pode ser um cristão autônomo. É por isso que desigrejado não existe, meu irmão. Porque eu preciso de algo para validar que eu pertenço ao reino de Deus. Ninguém é embaixada sozinho, meu irmão. Ninguém é embaixada sozinho. Eu preciso que outros crentes olhem para a minha vida e digam, você de fato é um cristão. Ou o oposto, você não é um cristão. E nós temos, irmãos, na igreja primitiva os dois exemplos. Nós temos o exemplo de validação do cristianismo e temos exemplos de pessoas que se diziam cristãs, mas que os apóstolos vão depois dizer, nem com estes nem comais, porque eles deram provas suficientes de que eles não pertencem a este reino. Que a gente já tem o costume de receber visitantes como família. A gente já vai tentando criar intimidade, vínculo. E se a pessoa ela realmente está aberta a querer viver essa membresia, ela vai dar espaço, porque isso é natural e eu acho que aconteceu com todo mundo dessa igreja. Né? E eu falo na questão de, hoje eu sou de uma das famílias que iniciaram a igreja, mas você vê que hoje as famílias que iniciaram a igreja não são a maioria. Tem várias outras famílias e foi esse processo que aconteceu tudo isso. Sim.
Irmãos, percebam a importância, a profundidade de nós pensarmos vida de membresia de igreja. É por isso que eu não posso, irmãos, ficar domingo a domingo visitando 30 igrejas diferentes. É por isso que eu preciso chegar num lugar e assumir um compromisso com aquilo. Porque eu preciso que uma embaixada do reino de Deus nessa terra ateste que eu de fato pertenço. Ateste que eu de fato tenho uma nacionalidade celestial. Que eu de fato faço parte do reino e do corpo de Cristo. Olha, irmãos, quando nós olhamos isso, onde é que a vida da igreja está acontecendo? Na igreja universal, todos os crentes, e na igreja local. Na igreja local. Deixa eu lhe perguntar algo, meu irmão. Deixa eu lhe perguntar algo, para a gente pensar nesse aspecto de vida de igreja realmente. William, você tem algum amigo, algum colega que é de outra igreja? Que não seja seita? Porque aí a gente não considera como igreja, sim, mas igreja de verdade mesmo. Pode ser presbiteriana ou outra igreja. Você tem esse colega, amigos, certo? Você tem relacionamento? Conversa? Tem algum tipo de relacionamento de amizade, alguma coisa assim? Maravilha. Você tem irmãos na igreja. Você é irmão em Cristo do Fernando, por exemplo, certo? Qual é a diferença entre o seu relacionamento com o Fernando, que pertence à mesma igreja que você, e o seu relacionamento com esse seu colega, com esse seu outro colega, que pertence a outra igreja? Assim, não pensa na resposta certa. Tenta olhar assim e falar assim, bom, o meu relacionamento com o Fernando é dessa forma, e o meu relacionamento com o colega é dessa outra forma, mesmo que ambos pertençam à igreja de Cristo, um pertence à mesma igreja que eu e o outro pertence a outra denominação. Qual a diferença que você vê no seu relacionamento com o Fernando e com o seu outro colega em termos de vida cristã? Não vou tentar pensar no modo certo. Mas, assim, eu vejo, assim, por exemplo, na vida do Fernando, a gente tem uma proximidade, que a gente frequenta o mesmo grupo dos lares, a gente tem uma preocupação, então, quando tem algum pedido, a gente está orando pela vida dele, da Evelyn, como exemplo. Eu vejo uma preocupação maior se ele está caminhando nos caminhos. Eu sei que ele também ora para a minha família da mesma forma. E quando eu vejo meus colegas, por exemplo, de Batista, eu vejo mais um relacionamento normal de coleguismo, né? Pensando assim no que você falou. Eu acho que é mais nesse tipo de relacionamento. Parece que Fernando, o pessoal aqui parece que é mais próximo como família, entendeu? A gente tem as preocupações do que está acontecendo. Veja só, irmãos, o William foi na direção certeira. Qual é a diferença entre o meu relacionamento com os irmãos da minha igreja e o meu relacionamento com membros de outra igreja? É que a autoridade que Deus institui para os crentes exercerem a demoestação mútua, e aí falamos disso lá naquele fatídico domingo, acontece na vida da igreja local. Na vida da igreja local. Então veja, o William tem autoridade para ademoestar o Fernando na igreja local? Tem. O Fernando tem autoridade para ademoestar o William na igreja local? Tem. E por mais que o William possa fazer isso com o seu colega de outra denominação, o peso é diferente, irmãos. A situação ocorre de forma diferente, mesmo que ambos pertençam ao mesmo corpo de Cristo, à mesma igreja de todos os crentes no mundo. Por quê? Porque ambos fazem parte da mesma igreja. Ambos assinam, são membros, validam um ao outro na vida cristã. Na vida cristã. É por isso, irmãos, que o conselho da nossa igreja não pode disciplinar um membro da Betel. E é por isso que o conselho da Betel não pode disciplinar um membro da nossa igreja. Porque é na igreja local que a disciplina está acontecendo. É na igreja local que a demoestação está ocorrendo, que o discipulado está ocorrendo. Essas perspectivas, irmãos, é essa. Eu posso exercer disciplina sobre o irmão da minha igreja, mas não sobre um membro de outra. Não sobre um membro de outra.
E é por isso que aqueles irmãos que relutam em se tornar membros de igreja estão fora do caminho, porque não tem ninguém que pode discipliná-lo e corrigi-lo. E ele também não pode fazer na vida de outro irmão, porque ele não está sendo atestado pela igreja, ele não está sendo atestado por essa embaixada que ele de fato pertence ao reino de Deus, de que ele de fato faz parte do reino de Deus. Olha aqui, irmãos, algumas boas definições da igreja ainda local. Quero dar uma mais completa, irmãos, sobre a igreja. Jonathan Leeman vai dizer assim sobre a igreja. A igreja local é um grupo de cristãos que se reúnem regularmente em nome de Cristo para confirmar e supervisionar legitimamente a participação uns dos outros em Jesus Cristo e em seu reino, mediante a pregação do Evangelho e a prática de suas ordenanças. Olha os 5 pontos daquilo que Jonathan Leeman está colocando sobre o que é a igreja local. Primeiro, é um grupo de cristãos em uma reunião regular em nome de Cristo para confirmar e supervisionar a participação mútua. E isso acontece mediante a pregação e as ordenanças. Isso é ser membro de uma igreja, meu irmão. Isso é fazer parte da membresia de uma igreja. Eu estou reunido com outros crentes que também pertencem ao reino de Deus. Nós fazemos isso em nome de Cristo, com um objetivo: confirmar e supervisionar a participação mútua. E fazemos isso por meio da pregação do Evangelho e das ordenanças de Cristo. Veja, irmãos, ser membro de uma igreja, fazer parte da membresia, é assumir um compromisso de supervisionar e participar da vida uns dos outros. Eu sou nascida aqui na igreja luterana, sou membro da igreja. Eu acho, na minha opinião, em fé e prática, né? Então, se a gente frequenta a primeira igreja luterana de Guarulhos, mas o que é que acontece? A gente tem que dar o testemunho lá fora. Não adianta a pessoa vir na igreja, não dar o testemunho lá fora. Não é só dentro aqui, tem que ser lá fora. Por quê? Tem muitas pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor. Tem que pegar o evangelho lá fora. Tem que dar o testemunho. Não adianta a pessoa vir na igreja e só aqui dentro. Tem que ser lá fora. É igualzinho o pastor Domingo falou. Exato. Marca de validação. Eu faço parte da membresia, até aquilo também que o Salvador falou, e a partir disso a pregação do Evangelho para os outros é um chamamento para aqueles que Deus elegeu, que também farão parte deste reino. Veja, irmãos, que estes aspectos da definição da igreja local nos levam a um ponto de falarmos em nome do Rei, de sermos representantes de Cristo. Você fala em nome do Brasil, meu irmão, na conferência da ONU? Não, você não fala. Por quê? Porque você não é o representante. Você não é o embaixador do Brasil lá na ONU. Não é você que fala em nome do seu país. Não é você que faz isso. Não é qualquer um, meu irmão, que pode falar em nome de Cristo. Não é qualquer um que pode falar em nome do reino de Deus. Quem é que faz isso? Aqueles que são membros da sua embaixada. Aqueles que fazem parte do reino. Veja, nós não temos autoridade autônoma, nós não nos proclamamos representantes do reino. A igreja de Cristo nos autoriza a carregar o seu nome publicamente. A igreja é a instituição que valida que nós somos pertencentes a este reino, a esta embaixada, e agora confere a nós a autoridade para falar em nome do rei, para dizer que Cristo, de fato, é o Cristo. Nós não possuímos autoridade particular, irmãos. Se você chegar lá na ONU, meu irmão, e tentar entrar lá dizendo que você é o representante do Brasil, você não vai conseguir. Você não tem autonomia e autoridade para isso. E no reino de Deus funciona da mesma forma. Nós não temos a autoridade que procede de nós. Cristo, por meio da sua igreja, valida a nossa autoridade.
Cristo, por meio da sua igreja, nos dá a credencial de que agora nós podemos falar em seu nome, de que agora nós temos autoridade para falar em seu nome. Olha, irmãos, como estes aspectos são importantes, até quando nós pensamos nas analogias que a Bíblia vai utilizar para se referir à igreja. Nós temos diversas citações que a Bíblia usa para dizer o que a igreja é. Então, a Bíblia usa o aspecto da videira, o aspecto do templo, o aspecto do corpo, o aspecto do rebanho, o aspecto da noiva. E essas imagens, irmãos, que a Bíblia utiliza não estão ali à toa. Não estão ali à toa. A Bíblia não está dizendo que nós somos a noiva de Cristo simplesmente por um acaso. A Bíblia não está dizendo que a igreja é uma videira, que a igreja é um templo, que a igreja é um corpo, que a igreja é um rebanho por acaso. Essas imagens estão transmitindo alguma coisa. Veja, irmãos, quando a Bíblia usa a ideia de corpo, é que nós estamos interconectados. Interconectados. Quando a Bíblia usa a ideia da videira, irmãos, é que nós estamos enxertados em alguém maior do que nós, que é Cristo. Veja, as imagens que as Escrituras estão utilizando para a representação da igreja não são colocadas pelo acaso. Elas são colocadas para que nós consigamos, de fato, visualizar a intimidade que a membresia possui. A intimidade que a membresia possui. Veja, meu irmão, que esses aspectos são, na verdade, sombras da realidade. Sombras da realidade. Veja, irmãos, Efésios 5 vai dizer que, falar do casamento, melhor dizendo, o apóstolo Paulo está tratando ali sobre famílias, em Efésios 5, e Paulo vai utilizar o exemplo do casamento como esta imagem para representar o amor de Cristo pela igreja. Veja, nós às vezes fazemos o contrário, nós olhamos para a instituição matrimonial e nós pensamos assim, o casamento é representado igual a vida na igreja, né? É o contrário, meu irmão. A igreja é representada igual a vida no casamento. A instituição da família, meu irmão, do casamento que Paulo está utilizando, é para representar a igreja. E não a igreja está sendo usada para representar o casamento. Porque da mesma forma que há uma intimidade em nível mais elevado possível na vida conjugal, esta é assim também a vida na igreja. Estas são sombras da realidade. O casamento, meu irmão, ali em Efésios 5 é uma sombra. A realidade é Cristo e a igreja. Nossos relacionamentos aqui refletem as verdades eternas. Refletem as verdades eternas. Então, as imagens que os apóstolos, o próprio Senhor Jesus utilizam para descrever a vida da igreja, estão nos apontando para algo muito maior. Elas são apenas sombras daquilo que a igreja de fato pertence. Então, pensa na ideia da sombra, meu irmão, da luz do sol refletindo e a sombra sendo colocada no chão. Então, nós temos a igreja e aí a sombra que é colocada no chão é a noiva, a videira, o casamento. Todas elas são sombras do quê? Vida de igreja. Vida de igreja. Vida de relacionamento entre a membresia. E por óbvio, irmãos, quando nós pensamos nisso, na ideia de que nós somos membros de um corpo vivo, nós não estamos tratando a igreja como uma instituição perfeita. Nós estamos tratando disso. Eu acho que você já percebeu que a igreja não é perfeita, meu irmão. Você já deve ter notado aí mais ou menos, né? A depender do seu tempo de caminhada cristã, já deve ter percebido que a igreja não é perfeita não, meu irmão. Assim, você não vai achar crentes perfeitos não, porque nós ainda somos pecadores, meu irmão. E a igreja é um ajuntamento de cristãos pecadores. É um ajuntamento de cristãos pecadores. E que apesar disso, irmãos, a nossa vida de membresia e de amor mútuo é governada e orientada pelo Evangelho de Cristo, apesar das nossas imperfeições. E essa, meu irmão, é a beleza da vida de igreja. Porque quando o meu pecado estiver me manifestando, adivinha quem é que pode me corrigir? Você. Você. Quando você estiver errando, meu irmão, adivinha quem pode lhe corrigir? Outros membros da sua comunidade. Este aspecto, irmãos, é essencial para nós pensarmos a vida de igreja, novamente que nós falamos lá no começo, não como um clube,
não como uma associação, mas como uma embaixada que representa os interesses de Cristo nesta terra. Os interesses de Cristo aqui. É onde, meu irmão, o amor, o serviço e o suporte mútuo acontecem na nossa vida. Acontecem na nossa vida. Veja, irmãos, Atos 2, quando vai falar, lá a partir do verso 42, como os crentes vivem, que eles estavam vendendo, em cada casa havia amor e havia dedicação, é a exemplificação, meu irmão, não de que eles eram perfeitos, nós temos muitos problemas na igreja primitiva também, meu irmão, nós temos muitos erros na igreja primitiva, muitos pecados que precisaram ser tratados pelos apóstolos. A ideia não é de perfeição, a ideia é de ademoestação mútua em meio à imperfeição. A ideia é de cuidado em meio aos erros da membresia, em meio aos problemas que a igreja local possui, que a igreja local tem. Então, irmãos, nós vamos parar por aqui hoje, tá bom? Queremos hoje realmente lançar aí os fundamentos do que nós pensamos sobre membresia, sobre vida de igreja. E aí no próximo domingo nós queremos avançar um pouco mais. Samuel, entendi, a igreja local é a embaixada de Cristo nesse reino. Ser membro de uma igreja é proclamar junto com outros membros que eu faço parte desse reino, faço parte dessa embaixada. Qual é a aplicação prática disso agora para a minha vida? Quais são os meus direitos e deveres por ser membro da igreja? A gente continua domingo que vem, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Senta lá, senta.